E eu tenho alguns exemplos, né, ou fatores de risco aí para ansiedade que eu queria comentar com o pessoal que está assistindo a gente, para tentar, né, mitigar, diminuir aí, caso você entenda que esse é um gatilho também para o idoso que convive com você, ou para você que é idoso que está nos assistindo. Geralmente, assim, tem coisas que dá para a gente evitar, tem coisas que não dá, né? Então, por exemplo, um fator de risco que não é evitável é doença crônica, que é um gatilho para a ansiedade do idoso. Então, quando há uma doença crônica comum em idosos, a ansiedade ela tem grande chance de estar associada e acontece não só por causa da doença em si, mas a preocupação financeira. Aí, o idoso ele tem uma doença que ele tem que tratar a vida inteira, até o fim da vida dele, e a medicação é R$ 300 por mês, né? E Mais uma aí a preocupação. ansiedade vem, exatamente. Às vezes não é nem ele que compra a medicação, mas é alguém da família, e aí ele se preocupa que a família comprou medicação. Então, isso é um fator de risco para a ansiedade. Tratar a doença como um todo já é. Por isso que eu falo, gente, o máximo que a gente puder evitar de falar na frente do idoso o quanto eles são, o quanto é difícil cuidar. Eu falo isso até por mim mesmo, né? Às vezes eu tomo cuidado de não, da minha mãe não pensar ou não parecer que é um fardo Um fazer fardo. algo para ela, entendeu? Eles têm muito esse medo, né? Eles têm muito esse medo, e deve ser terrível mesmo, pensa na situação dessa, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela é super ativa, né? Inclusive, minha mãe vai casar agora, então ela minha mãe e meu padrasto são, assim, fora da curva, eles são super, eles não precisam de ninguém para nada. Nada. Mas, por exemplo, minha mãe não dirige mais, então, levar ela para algum lugar. Às vezes eu me pego, assim, reclamando, ai, mãe, tem que levar e tal, não sei o que dela, eu vou de Uber. Mas eu tento. Ela é independente. Mas assim, eu tô querendo dizer aquele idoso que às vezes não tem como ser independente. Então, é bom a gente tomar cuidado para não fazê-los pensar que eles são um fardo pra gente, né? Eu lembro, vou dar um exemplo da minha avó. Aqui eu dou bastante exemplo meu, porque de mim eu posso falar, né? Porque eu não tenho tanto, assim, é mais A a Keila não convive muito com crítica, idoso, né? tanto com idoso. Igual o seu foi de adolescente. De adolescente ela tinha propriedade, eu já não tinha tanto. Mas a minha avó, Keila, ela viveu até 80 anos e ela morava sozinha. E ela não podia dormir sozinha. Então, todos os dias, minhas primas que estão assistindo vão lembrar disso. Todos os dias à noite tinha que dormir algum neto com ela. Aí éramos eu e mais duas primas que tinham a mesma idade, o resto todo mundo adulto. Aí uma prima minha mudou para São José, nós morávamos todos em Guará. Uma prima minha mudou para São José antes de mim, então ela já não podia dormir, a Mary. Aí ficávamos eu e a Tamires. A Tamires ia dormir com a avó ficava brava, porque a Tamires fazia muito barulho. Aí falava, Tamires, não vem mais, que eu não quero você. Só a Sara. Aí ficava a Sara. E eu dormi com a minha avó. Minha avó morreu, eu tinha 18 anos. Eu dormi com a minha avó dos 10 até os 18, praticamente todo dia. Quando ela não estava em São José, na casa da minha tia Mônica, que minha tia Mônica cuidava dela também. E no fim da vida dela, ela ficou, tipo, anos com a minha tia. Mas eu acho, então, que é que eu não vou saber contar, mas acho que dos 10 aos 15, pelo menos, foram, assim, quase todos os dias da minha vida dormindo com a minha avó. E eu lembro que a preocupação da minha avó era se ela era um fardo para mim. Entendeu? Se ela era um fardo pra gente. E isso é doloroso. Então, por mais que fosse, entendeu? Porque era ruim dormir com a avó todo dia. Sempre, né? Mas o que eu quero dizer é, tentem mostrar para eles que não, sabe? Se quiser reclamar, vai reclamar com alguém de confiança, assim, mas não reclame para eles. Deve ser horrível. E aí a defesa do idoso ele vai te xingar também. Ele vai falar, alguns idosos, né? Sou um fardo, mas eu te criei, eu fiz isso. Alguns idosos fazem isso, mas é a defesa deles. Eles ficam muito tristes quando você fala dessa forma, né? Então, se a gente puder evitar isso, é bom, né, Keila? Um outro fator também que aumenta a ansiedade deles é a falta de preparo para as limitações, né? Com o tempo, a tendência é cada vez mais limitado. Então, ficar mais limitado, depender de ajuda, né? Sim, sim, Às vezes, totalmente. às vezes, por exemplo, para sair de casa, na rua, se não tiver estrutura, calçada, essas coisas. Então, essa falta de preparo para a limitação, muitas vezes eles não param para pensar durante o processo que vai chegar um momento que eles não têm mais aquela, como que eu posso dizer, autoridade? Acho Não, que sim. Não, eu acho que autonomia. autonomia. Eles Uhum. não têm mais, com o tempo eles não param para pensar, né? É bom a gente ir preparando eles, que eles vão diminuir cada vez mais a autonomia. E quando Uhum. isso acontece
em muitos idosos acontecem de uma hora para outra, decorrente de uma doença, né? De um acidente. Não Mas estava quando nada isso preparado, às vezes, né? daí Uhum, não tem esse tempo de digerir, de falar sobre isso, de preparar, e ele vai uhum, ter muitas limitações, ele vai deixar de ter autonomia. E quando isso acontece, a hora que eles falam, nossa, mas ficou muito ranzinza, se tornou uma pessoa muito chata. Mas é porque até ontem ele conseguia subir uma escada, ele conseguia uhum. arrastar um móvel. Hoje a gente já não consegue mais fazer nada, e isso é muito Sim, difícil para ele. Então, a é. compreensão da família e essa orientação para eles também é muito importante para não Às chegar vezes o nessa fase idoso, tão ansioso. sim, às vezes o idoso estava super bem, ele sofreu uma queda, já não consegue mais andar ou se movimentar direito, né? Às vezes é muito brusco, né? É diferente do que é para nós. A gente se machuca, recupera, se machuca, recupera. Eles não, né? Esses dias mesmo, eu não lembro quem estava contando para mim que a avó foi subir uma escada, caiu 2 degraus. Ela ficou acamada. Ela não é cadeirante, ela consegue movimentar, porém ela está com pouco recurso para conseguir ter autonomia para se movimentar. E Não é ela mais ficou na comum. cama meses porque ela para tentar se recuperar, porque um tombo de 2 degraus, né? Então realmente para eles é muito difícil. E falando nisso, eu falei da escada. A gente precisa, né? Quem tem idoso em casa, quem convive muito com idosos, precisa entender que a nossa vida não é a mesma se não convivesse com eles. Então, às vezes a gente tem que mudar a estrutura da casa, mas às vezes a gente tem que mudar o jeito que a gente vive também culturalmente dentro de casa. Barulho é um fator estressante para o idoso, muito barulho. Estresse acumulado, então às vezes ele não tá. Às vezes você fala assim, nossa, mas ele tá tão tranquilinho, ele quietinho, mas tá com estresse acumulado, tá com coisas que já vem vindo, né? Então, a vida agitada que a gente tem, para o idoso, via de regra, é mais difícil, né? Comentei da minha mãe ser super independente, minha mãe e meu padrasto, porém, eles são independentes, eles são ativos, mas é diferente de alguém que eles não trabalham, são aposentados. É diferente de alguém como nós, que tem uma vida ativa, que sai, que resolve problema e tudo mais. Eu percebo que eles são autônomos e independentes na vida deles, mas eles não aguentam o baque igual a gente aguenta, de barulho, de estresse, de jantarada, 15 dias de festa. Minha mãe, não vai concordar comigo. Se ela assistir, ela vai falar que ela aguenta assim. Mas é muito diferente, né? Então, por exemplo, uma casa que tem idoso e adolescente é Um conflitante, né? contraste ali muito. É um contraste. Então, a gente e as famílias, e tem muito isso nas famílias, é muito comum. Então, a gente Tem os precisa netos, entender o tem que os a gente precisa fazer para bisnetos. organizar